Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens te bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Esquecida me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite a todos e a todas. Que o Cristo se faça presente no coração de cada um, hoje e sempre. Gente, antes de começar o nosso bate-papo da noite, gostaria de lembrá-los para deixarem as águas pertinho aí de vocês, para que a gente possa fluidificar o final, tudo bem? Então, vamos começar com uma oração, que é o nosso hábito de sempre, né? Então vamos nesse momento, elevando o pensamento a Deus, fechando os nossos olhos, sentindo a conexão com a espiritualidade maior que já se faz presente ao nosso lado. E pedimos ao Pai que possa nos envolver com a vossa amorosidade, nos dando paciência, nos dando fé, sabedoria e amor, nos dando a compreensão necessária para entender tudo o que nos acontece neste plano terrestre. Gratidão, Senhor, pela nossa vida e por todas as oportunidades que nos são dadas para a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos lá? Vamos falar hoje a respeito de ritualismo e espiritismo. Vou iniciar com uma frase de Chico Xavier que diz o seguinte: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. E é verdade, né? O Evangelho do Cristo, o exemplo que ele deixou, é que nos dá o sustento para o dia a dia. É o que nos faz nos tornar melhores a cada dia, né? Como o sol, não vivemos sem o sol e não vivemos sem o Evangelho do Cristo em nossos corações. Então vamos entender, cada religião, cada doutrina possui suas particularidades e no Espiritismo não é diferente, ok? Existem algumas características
que são muito comuns entre os espíritas e alguns costumes realizados nas casas espíritas. São muito semelhantes, muito parecidas, mas devemos lembrar que cada casa espírita tem a sua rotina, tem a sua maneira, né, de praticar a questão da palestra, do passe, no dia das reuniões públicas. Esses costumes, eles existem por conta dessas inúmeras formas, né, que eu falei de praticar a doutrina. Porém, no Espiritismo, já vamos deixar claro desde o início, não existe nenhum tipo de ritual dentro da doutrina espírita. Entretanto, o que existe nos centros são uma junção de práticas espíritas, sempre designando seus ensinamentos para o bem. Praticar o bem é o cerne da nossa religião, e fazer isso gratuitamente é promover ainda mais a imagem de um Deus que quer ver seus filhos bem e em seus caminhos de progresso. Então, desde o início já fica bem claro, não existe rituais na doutrina espírita. Mas, Ronise, o que são rituais? E será que não existe mesmo ritual dentro da doutrina espírita? Então vamos lá no nosso entendimento, né? O Espiritismo, vamos primeiro lembrar que a doutrina espírita, ela é baseada num tripé que nos sustenta, que é a doutrina espírita é uma filosofia, uma ciência e uma religião. É uma doutrina que nos foi ensinada pelos espíritos superiores. E Allan Kardec foi quem codificou todas essas informações advindas da espiritualidade maior, pela bondade divina. Então, muitas vezes dizemos nós somos kardecistas, porque o codificador foi Allan Kardec. Mas, na verdade, é até uma expressão errônea. Nós somos espíritas, porque a doutrina é dos espíritos, eles que nos ensinaram. Allan Kardec apenas codificou. Tá, Ronise, mais esclarecido, né? Essa questão do espiritismo, tem todo esse tripé, essa filosofia. Então, nós temos que entender que em todas as religiões, o que deve ser mais comum a elas, acima dos rituais e costumes, são os seus objetivos, né? Os objetivos nas religiões é o que mais importa. Então, uma religião, ela existe para que a bondade e a paz seja difundida entre as pessoas, para que a mensagem do amor transmitidas no Evangelho seja o sustento das pessoas, das gerações, de todos nós. Então, praticar o Evangelho do Cristo é a base de todas as religiões, lembrando e reforçando que a doutrina espírita ela é cristã, porque nós levamos esse entendimento, levamos o ensinamento do Cristo para o nosso dia a dia, né? E olha só, nós acreditamos, enquanto espíritas, a doutrina espírita fala isso, quanto mais reencarnamos, mais evoluídos vamos nos tornando, até chegarmos a um estado de graça por todas as experiências vividas. Nós temos que reencarnar várias e várias vezes para o nosso aprendizado. Então, essa é a base da doutrina. E essa evolução, ela passa por todas essas situações de vivências, inclusive da utilização ou não dos rituais. Tá, mas o que é esse ritual, né? O que são os rituais? Vamos lá. Rituais são conjuntos de práticas consagradas que são realizadas por uma finalidade ou religião. Olha só, quando se diz que ritual é realizado por finalidade, vou dar um exemplo aqui clássico, né? Que todos nós sabemos. Por exemplo, por finalidade, no reino animal, o que acontece? Tem os rituais de acasalamento,
né? Quando os animais estão naquele processo do cio e vão se acasalar. Então existe todo o chamado ritual. Nas tribos indígenas, por exemplo, existe o ritual de passagem, que é quando a criança, o menino ou a menina está na fase da puberdade, está se tornando um adolescente. Existe todo um ritual. Então, isso são rituais de finalidades. E os rituais religiosos são aqueles que normalmente as religiões elas praticam no seu dia a dia, né? Religiões ou doutrinas. Então, isso é voltado para a religião. Porém, dentro da doutrina espírita, não existe ritual. Podemos até dizer que existem normativas, existem situações que se assemelham a ritual, mas na realidade não é o que acontece. Tanto é que dentro do livro Conduta Espírita, de Chico Xavier, psicografado pelo espírito André Luiz, está claro que no espiritismo não cabem rituais de qualquer tipo. Isso porque todos nós somos filhos diretos de Deus. E como tal, não precisamos de nenhum intermediário para entrarmos em contato com Ele. Dizemos aqui intermediários tais como, para citar um exemplo, os sacerdotes, ou talismãs, ou imagens. Não há necessidade. A doutrina espírita entende que para nós isso no momento não é mais necessário. Um dia talvez até foi, mas nesse momento não se faz necessário. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, diz o seguinte: o verdadeiro espírita é aquele que pode ser reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Ou seja, o verdadeiro espírita não são os espíritos já evoluídos. Não, gente, não somos espíritos evoluídos, até porque, se fôssemos, não estaríamos encarnados neste planeta que ainda é de prova e expiação, já partindo para a regeneração. Não somos evoluídos, não é essa a questão. Mas sim, nós temos o entendimento de que devemos nos tornar melhores a cada reencarnação. A cada dia devemos nos tornar melhores que nós mesmos. E nesse entendimento de nos tornar melhores, nós precisamos entender o momento evolutivo das outras pessoas, o momento em que as outras religiões ou doutrinas estão vivendo. Então, essas questões de rituais, para a gente, se faz desnecessário nesse momento. Mas entendemos e compreendemos que aquelas religiões que ainda adotam, os banhos de ervas, as velas, os incensos, os rituais do casamento, do batismo, se fazem necessário e entendemos que é o momento evolutivo de cada um. Não devemos condenar e não vamos condenar jamais, porque também entendemos que nem todos nós espíritas já nascemos no berço espírita, Muitos de nós viemos de outras religiões. Muito de nós, a nossa base são outras religiões. Mas ao longo do tempo, das nossos aprendizados e nossas vivências, nós percebemos que aquela religião já não contempla o que o meu coração quer, Já não contempla as minhas necessidades, as nossas buscas. E aí acabamos chegando aonde? Na doutrina espírita, aonde não se tem ritual, Então devemos entender, sim, que cada um está no seu processo evolutivo e não devemos jamais condenar ou julgar, senão a gente estaria indo até contra o Evangelho do Cristo, que fala, não julgueis para não ser julgados. Então, quem somos nós? Devemos apenas entender e compreender.
e amar os nossos irmãos que utilizam de rituais da mesma forma que eu amo o meu irmão que é espírita. Mas quando eu disse assim, pessoal, que existe dentro da doutrina espírita situações que se assemelham a rituais, vamos deixar claro aqui o que são para que não crie confusão na cabeça de ninguém, né? São diversas e diferentes essas práticas realizadas nos centros espíritas, mas por serem algo que se repete em diferentes lugares, são comparados como rituais. Mas na verdade, na doutrina, os aspectos mais importantes estão no interior de cada um. É a sintonia com o que está acontecendo que importa. É a conexão com o que está sendo aprendido e estudado. É a questão interior que mais vale do que realmente essa questão exterior, que muitas vezes alguns rituais são mais ligados ao exterior do que ao interior. Então vamos lá, eu vou citar um exemplo, né? A questão que as pessoas falam, eu já ouvi falar, mas o passe é um ritual, a doutrina espírita tem ritual sim, porque vocês fazem tudo igualzinho todas as vezes. Calma lá, eu explico. Por que a gente diz que se assemelha, mas não é, tá? Eu vou citar o exemplo da casa espírita a qual eu frequento, porque a gente só pode falar daquilo que a gente vivencia, né? Então, a Seara Espírita de Luz. Às 19h30 começa a palestra. Porém, antes da palestra, a gente costuma colocar na nossa casa espírita músicas de harmonização. Então, quem chega já vai sentando, já vai ouvindo as músicas, já vai assim, a gente já percebe o ambiente mais de paz e tranquilidade. E aí, antes de começar a palestra, nós damos a comunicação, né, do que ocorre na nossa casa, né, os comunicados, na verdade, o que acontece. Nós temos a obra social, nós temos a livraria, nós temos várias atividades e ali a gente passa isso. Após esse comunicado, nós cantamos a música Cativar, que é essa música que no início do vídeo foi passado. Por que nós cantamos todas as quartas-feiras, que é o dia da nossa palestra pública, às 19h30? Cantamos porque nós adotamos a música Cativar como o hino da nossa casa, porque ela tem muito a ver com aquilo que nós queremos fazer com todos que lá chegam, que é o cativar. E é bem o que a doutrina fala, né? Amar é carregar um pouquinho da dor que o outro tem que levar, e nós levamos juntos. Então, nós cantamos o cativar. Após o cativar, vem um outro irmão, faz a mensagem inicial, lê a mensagem inicial e faz a prece inicial. Aí vem o palestrante. O palestrante, ao final, ele faz a prece final e a irradiação das águas. Após isso, o pessoal vai para a sala de passe, toma-se o passe e sai de lá, bebe sua água fluidificada e vai para casa, ok? Vamos entender que isso são rotinas, não são rituais. Como disse Emmanuel a Chico Xavier, nós precisamos ter o quê? Disciplina, disciplina e disciplina. Então a nossa casa tem essa disciplina. Mas porém, vamos lá. Se um dia, meus irmãos, acontecer de não cantar o cativar, meu Deus, e agora? Não cantou o cativar? O que vai acontecer da casa, com o palestrante, com quem está lá? Nada. Simplesmente não cantamos o cativar. Ok. Mas e aí, meu Deus, se na hora da pessoa for lá ler a mensagem inicial, esquecer de fazer a prece inicial? Vai sobrar para o palestrante e agora? Vai desarmonizar o palestrante? De forma alguma. Não vai acontecer nada. Se ao invés, ao final, do pessoal ir para a sala de passe, a casa resolver dar o passe coletivo em todos, o que vai acontecer? A pessoa vai sair da casa espírita pior do que entrou porque não recebeu passe na sala de passe? Claro que não tem problema nenhum. Vocês estão percebendo a diferença
Ritual é algo muito ligado ao exterior e tem que ser aquela forma. Nós não adotamos rituais, nós temos normas, rotinas, nós temos essa questão que a gente segue na nossa casa, mas pode ser alterado. De repente, um dia, ao invés de começar com a palestra, podemos começar com o passe. E aí, vai fazer mal algum? Não, não vai. Nós devemos, na verdade, nos desligar dessas situações, né, mais materiais, nos apegar a isso. Nós devemos ter a disciplina do que realmente é necessário para a nossa casa, para a nossa vida. Então, quando as pessoas falam, o passe é o ritual, porque vocês vão lá sempre, coloca a mão, faz aquele gesto, é um ritual. Gente, nós entendemos que a energização, né, que é o passe, quando nós fazemos a troca de energia, ela vem de Deus, vem da espiritualidade maior. Existe também a questão de imposição da mão, ok, mas nós sabemos também que essa energia a gente doa com palavras, nós doamos com sopro, nós doamos com olhar. Se um dia na sala de passe não impusermos as mãos, mas eu parar na sua frente e com toda amorosidade, toda vontade de te auxiliar, eu simplesmente fazer uma oração sem posição de mãos, acontece o quê? O passe sem a imposição de mãos. É óbvio que com a imposição, essa energia a gente canaliza mais para passar para o outro. Mas se não for, não tem problema nenhum. Estão entendendo essa questão de que o ritual ele pode ser sim questão mais exterior do que interior? O que importa é aqui dentro de nós, né? A água fluidificada. Entendemos que a água fluidificada, ali são colocados os medicamentos necessários para cada um. Mas isso, se um dia acontecer de não fluidificarem a água na casa espírita, a casa espírita por algum momento acabou a água, não trouxe a água, não tem água para beber. Gente, e aí? O pessoal vai sair dali sem beber, e agora? Não tem problema nenhum. Sabe por quê? A gente não tem que pensar apenas no exterior. Achar que porque eu não bebi água eu não vou ser curado, eu não vou ficar bem. Não é assim. A água, lógico que a espiritualidade coloca. Mas se nós acreditarmos que aquela água é a minha cura e se eu não beber eu vou passar mal, aí é a questão do mental, né? Porque aí a gente acredita, porque aí a pessoa está acreditando mais na forma do que realmente na essência. Porque se você não beber a água fluidificada lá no centro espírita, quando você chegar na sua casa, diante de um copo de água e fazer a sua oração pedindo a Deus, com muito fervor, que ali seja colocado o medicamento, ok. Já fez a sua parte, não precisou estar lá na casa espírita, né? Para ser dito que é ritual. Então respeitamos muito a questão das outras casas que ainda creem nos banhos de ervas, que acendem suas velas para os seus santos, que acendem suas velas para iluminar a alma, né, dos seus entes queridos que já partiram para a pátria espiritual, ou para os seus santos pedindo proteção. Não tem problema nenhum. As doutrinas ou religiões que ainda trabalham e gostam de acender o incenso, sem problema nenhum. Devemos entender que acima disso tudo o que vale é a prática interna, interior. Se todos que fazem esses rituais seguem os preceitos do Cristo, que problema tem? É até melhor, às vezes, que se pratique ritual e tendo o coração puro, do que a pessoa frequentar uma casa espírita toda vez e sair de lá com o coração sujo, praticando coisas que vai contra o Evangelho, dar vazão às suas más tendências. Então não é isso. Devemos sim nos apegar às questões internas. Ritual, ele pode ser exterior. Mas mais uma vez eu repito aqui, quem somos nós para julgar? Cada um está no seu processo evolutivo e é isso que importa. Se pratica o bem, se segue o exemplo do Cristo, se tem Deus no coração,
Isso vale muito mais, meus irmãos. Agora nós devemos entender sim que o espiritismo tem seus fundamentos. Então, os principais fundamentos e também as maiores causas do espiritismo é que fazer o bem é o princípio que todos devemos ter, foi o que eu acabei de dizer. Fazer o bem é muito mais importante do que nos ligarmos às questões se tem ritual ou não dentro de uma doutrina. Fazer o bem é principal. Não adianta, como eu falei, frequentar locais, né, que propagam o bem se eu não faço bem. Então não adianta nada. A bondade, ela deve ser participante do nosso dia a dia. E nós devemos observar o mundo com outros olhos e entender que em toda a vida passaremos por experiências diferentes que muitos podem agregar em nossa vivência, no nosso processo evolutivo. Devemos entender que todos os seres possuem luz interna, interior. Nós temos essa luz. É que muitas vezes não conseguimos enxergar, não conseguimos passar essa luz adiante, porque estamos presos nos nossos problemas, nas nossas dores e sofrimentos. Mas nós devemos nos apegar à fé em Deus, no Cristo, no seu ensinamento, né? Então, como essa questão nós precisamos vivenciar, nós devemos entender que o compromisso de praticar o bem a todos sempre será um grande desafio, mas devemos estar dispostos a aceitar de bom grado e correr atrás dos nossos objetivos com muita fé, acreditando que estaremos sempre no processo de grande evolução. A evolução humana, meus amigos, ele é o nosso principal objetivo. Por isso estamos aqui encarnados. E no Espiritismo, são observadas essas práticas com muito, mas muito afinco mesmo. Evoluir é o destino e o caminho para todos. E enquanto não desencarnarmos, nossa, quanta coisa nós temos o que fazer por aqui, né? Devemos buscar essa evolução diariamente, seguindo sim os preceitos da doutrina espírita e praticando o bem a todos, independente da classe social ou situação que a pessoa se encontre. Somos nós, somente nós, que determinamos o melhor para as nossas vidas. E por isso devemos entender que a mudança e o nosso desenvolvimento partirá apenas de nossas decisões. Somos nossos responsáveis. Então, se estamos buscando a cada dia nos melhorar, nos tornar pessoas evoluídas, devemos entender o outro, mas também compreender que nós passamos já por essa fase. Ok, que bom! Chegamos num ponto em que achamos desnecessário. Tudo bem. Por que criticar o outro? Não é por aí. Nós devemos sempre olhar com o outro com amorosidade. Devemos sempre ver no outro o irmão querido, que pode nos ensinar muita coisa, assim como nós também podemos ensiná-los. E só para concluir, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem, né? Que a prática da doutrina espírita exige vigilância constante. Não confundamos, pessoal, os meios com os fins e a aparência com a essência, tá? Jamais. Vamos buscar o entendimento do que realmente seja a doutrina espírita. Lembremos-nos, todo espírita é espiritualista, mas nem todos os espiritualistas são espíritas. Então a gente precisa ter essa compreensão única. Allan Kardec, o nosso codificador, instruído pelos espíritos superiores, trouxe-nos os princípios fundamentais desta doutrina. E os acréscimos a mais que são levadas, que são trazidas para dentro do espiritismo, devemos ter cuidado,
né? Para que isso fuja aos preceitos da verdadeira elaboração do pensamento espírita. Então devemos ter todo esse cuidado, esse olhar e esse entendimento da doutrina. Então vamos agora nesse momento, já estamos encerrando, vamos fazer a nossa prece e a fluidificação da água. Vamos mais uma vez, fechando os nossos olhos, elevando o pensamento a Deus. E agradecer, ó Pai, por este momento tão único, tão especial em que estamos vivendo no planeta Terra, Senhor. Todo o planeta envolvido em prol do próximo, porque estamos aí às nossas portas. Uma pandemia, ó Pai, que nos torna mais reclusos, interiorizando as nossas verdadeiras necessidades. Então pedimos, Senhor, que nos fortaleça nesse momento. Fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa amorosidade para com o próximo. Que seja um momento realmente de aprendizado, que as nossas más tendências sejam retiradas de nós, ó Pai, e que tenhamos em nós apenas um coração puro, amoroso, e que nesse momento pedimos a toda a espiritualidade maior que nos envolva os nossos familiares, os nossos amigos, envolva todos aqueles que estão na linha de frente trabalhando neste momento para vencer essa pandemia, Senhor. E pedimos que seja colocado nas águas o medicamento necessário para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. Nos abençoe hoje e sempre, Senhor, em Teu nome pedimos paz, amor e harmonia. E vamos fazer a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos pela companhia e até a próxima. Deus conosco.